Deus vai cobrar a sua dívida. O ser humano já nasce devendo para Deus. Essa dívida é a dívida espiritual. Tudo foi por causa do pecado do Adão no jardim do Éden. Quando Adão desobedeceu a Deus e obedeceu o diabo. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado, veio a morte. Assim a morte passou para todos os seres humanos, por isso todos pecaram. Versículos 17 ao 21. Porque se, pela ofensa de um só, a morte veio por esse homem, mas os que recebem a abundância da graça, e o dom da justiça reinarão por um só, Jesus Cristo. Por causa de uma só ofensa veio a condenação sobre todos os seres humanos, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os seres humanos para a justificação. Pela desobediência de um só homem, todos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Por causa do pecado veio a morte. Também a graça veio pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus fez os seres humanos para serem imortais. Porém, por causa do pecado do Adão, veio a morte para todos os seres humanos, mas Deus mandou uma solução para os pecadores terem a reconciliação com Ele. Deus mandou o seu único filho para morrer na cruz, para pagar a pena dos pecados que o pecador arrependido merecia, que é a morte eterna, que é o inferno. No versículo 18, o apóstolo Paulo escreveu que, pela ofensa do Adão, todos estão condenados. E que pelo ato de justiça que Jesus Cristo fez, veio o perdão de Deus para todos os que querem ser justificados através de Jesus Cristo. No versículo 21, o apóstolo Paulo escreveu que, assim por causa do pecado do Adão veio a morte, também veio o perdão de Deus por Jesus Cristo, para o pecador arrependido ter o direito de ter a vida eterna no paraíso de Deus. Não tem escapatória para os seres humanos, todos estão condenados por causa do pecado do Adão. Depois da morte do corpo, vem o inferno, que é o presídio de Deus. A única solução para os seres humanos é serem justificados dos pecados por Jesus Cristo. Alguém pode estar pensando assim: todos irão morrer também, quem obedece o Evangelho de Jesus. E quem não obedece o Evangelho de Jesus também vai morrer, porém a diferença é onde que se vai morar depois da morte do corpo. Quem não quer se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus, depois da morte do corpo vai morar no inferno. 100% de certeza, quem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus, depois da morte do corpo vai morar no paraíso de Deus, porque Jesus Cristo justifica o pecador arrependido que se converte ao Evangelho dele. Foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz. Não foi só para ficar na história da humanidade, o sangue que o pecador arrependido teria que derramar, Jesus Cristo já derramou o seu sangue inocente, pagando assim a pena que o pecador arrependido merecia, que é a morte. Depois da morte seria o inferno, que é o presídio de Deus, aquele que não quer ser justificado por Jesus Cristo. Depois da morte do corpo, Deus vai cobrar dele todas as dívidas espirituais de pecados. Depois a sentença irá vir, que será a prisão perpétua no inferno. 100% de certeza, a maioria não acreditam que isso vai acontecer. O inferno vai chegar para os que se recusam a se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus. A maioria trocam o paraíso de Deus pelo inferno. Acham os mandamentos de Deus pesados de se obedecer. Quem quiser ir morar no paraíso de Deus, tem que abandonar os prazeres carnais que desagradam a Deus. Tem que abandonar os vícios. Não pode crer em deuses feitos de gesso,
que são feitos por mãos humanas. Só existe um Deus, que é o Criador de todas as coisas. Prezado ouvinte, você precisa se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. Você está condenado por causa do pecado do Adão. Você é um espírito que não morre, você é eterno. Você vai sair do seu corpo um dia. Você vai ficar frente a frente com Jesus Cristo. Você tem que ser justificado por Jesus Cristo. Entregue a sua vida para Jesus Cristo. Se arrependa dos pecados. Se confesse para Jesus. Não se confesse para homens. Homens não podem perdoar pecados de ninguém. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus deixou escrito para você assim: quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Jesus disse que você precisa se batizar para se salvar do inferno. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou você fazer. Não tem outra solução para você escapar do inferno. Jesus falou várias vezes do inferno. Leia na sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Jesus disse assim: vocês têm que obedecer a Deus, porque Ele tem todo o poder de lançar no inferno a alma, também o corpo. Prova que o inferno existe, prova que o ser humano tem alma. Lembre-se que você precisa se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. Em vida você pode fazer isso. Depois da morte não vai adiantar chorar, nem reclamar, porque caiu no inferno já era. Por enquanto Jesus é o seu advogado. Porém um dia ele será o juiz que vai te julgar. Pense nisso, ouvinte. O Espírito Santo sempre vai te lembrar disso, que você precisa se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo.